Olá pessoal, meu nome é Joel. Nesse vídeo eu vou dar continuidade à série de videoaulas sobre Blender Game Engine, que eu iniciei no vídeo anterior. No vídeo anterior eu dei uma introdução sobre o funcionamento do BGE e tal. Nesse vídeo eu vou falar sobre controladores. Eu dei uma explicação bem básica sobre o que são controladores no vídeo anterior. Nesse vídeo eu vou dar uma explicação mais detalhada a respeito de cada controlador, uma definição de cada controlador. Como dito anteriormente, os controladores eles avaliam o estado dos sensores e então mandam um sinal de ativação para os atuadores conectados, dependendo das condições dos sensores. Na prática, nós vamos utilizar aqui 3 sensores de teclado, tecla A, renomeei aqui para A, teclado S, tecla S, renomeia para D, tecla D. Ok, temos 3 sensores de teclado com suas teclas definidas. E vou adicionar um controlador. Vou renomear só de Cont. Liga os sensores ao controlador. E temos aqui vamos adicionar um atuador Motion. Vou rodar em 2 graus. A mesma coisa que eu fiz no vídeo anterior. Ok, e liga ele, claramente. Primeiramente, vamos falar sobre o controlador End, que no caso já é o controlador padrão aqui. Ele já está selecionado. O End e o NAND são os primeiros que nós vamos falar. O End executa todos os atuadores conectados a ele, contanto que todos os sensores conectados a ele estejam enviando sinal positivo. Na prática, mouse por cima, pressiona P. Aqui na tela do jogo, eu vou pressionar A, nada acontece. Pressiono S, nada acontece. Pressiono D, nada acontece. Pressiono A, S e D todos juntos, o controlador é ativado. Porque o controlador End, ele executa contanto que todos os sensores sejam positivos. No caso, todos os sensores são A, S e D, eles estão positivos, então ele vai executar. O controlador NAND é exatamente o contrário do End. O N seria de not, de negação, né? De não. Então é exatamente o contrário. Na prática, pressiono aqui qualquer tecla para ele iniciar processamento. Aí ele está funcionando. Por quê? Porque eu não estou pressionando nenhum botão. Eu pressiono A, ele continua funcionando. Pressiono S, ele continua funcionando. Pressiono D, ele continua funcionando. Pressiono A, S e D, ele para de funcionar. Porque o sinal de todos os sensores dele é positivo. E o sensor NAND, ele só funciona se o sinal de todos os sensores for negativo. Agora vamos falar sobre o controlador OR. OR e NOR. O OR, que em inglês seria OU, ele funciona, ele ativa todos os atuadores conectados, contanto que ao menos um dos sensores esteja enviando o sinal positivo. Esse não quer dizer que precisa ser mas podem ser todos. Aí dessa forma ele pode funcionar como um controlador End. Mas contanto que um dos sensores esteja enviando sinal positivo, ele é ativado. Na prática, nenhum botão está sendo pressionado. Pressiono A, ele funciona. Pressiono S, ele funciona. Pressiono D, ele funciona. Pressiono A, S, D, ele funciona. Um controlador bem liberal. Vamos agora ao controlador NOR. Como se presume, ele é exatamente o contrário do controlador OR. Na prática, pressiono alguma tecla para ele iniciar aqui, ele está funcionando, porque nenhuma tecla está ativada. Se eu pressiono A, ele para de funcionar. Se eu pressiono S, ele para de funcionar. Se eu pressiono D, ele para de funcionar. Se eu pressiono ASD, ele para de funcionar. Isso porque, para o controlador NOR, se houver um sinal positivo, um ou mais sinais positivos ativos, ele não vai funcionar. Exatamente o contrário do controlador OR, que se houver um ou mais sinais positivos, ele vai funcionar. Agora vamos para o controlador XOR, seria XOR. O X seria um valor e OR seria OU também. Isso quer dizer é um controlador OR que é exclusivo. Como assim? Seria que se um dos sensores for positivo e apenas um dos sensores for positivo, ele é ativado. Na prática, nenhum botão está sendo pressionado. Se eu pressiono A, ele funciona. Se eu pressiono S, ele funciona. Se eu pressiono D, ele funciona. Se eu pressiono ASD, ele não funciona,
porque somente com um único botão funcionando, um único sensor ativo, que o controlador vai ser ativado. Agora o controlador XNOR. Ele, como se presume, ele é exatamente o contrário do controlador XOR. Na prática, vamos dar play aqui, pressiono alguma tecla para ele iniciar, aí vemos que ele está funcionando. Se eu pressiono A, ele para de funcionar. Se eu pressiono D, ele para de funcionar. Se eu pressiono S, ele para de funcionar. Se eu pressiono ASD, ele continua funcionando. Isso porque, para o controlador XNOR, se um e apenas um sensor for positivo, ele deixa de funcionar. E apenas um, no caso, se eu pressiono ASD, ele não funciona. Porque apenas se eu pressionar uma tecla, ele para de funcionar. Ou A, ou S, ou D. Agora vamos falar sobre o controlador Expression. Seria expressão. Você aqui tem um campo para você digitar. Aqui, nesse campo, nós digitamos condições a respeito dos controladores. Por exemplo, você pode combinar todos os outros controladores que eu já falei nesse controlador Expression, de tipo customizar o controlador, a parte de condições e tal. Por exemplo, aqui nós digitamos o nome do controlador. Entenda que o nome é esse aqui, tá? Nome do sensor. Falei nome do controlador, é nome do sensor. Nome do controlador e o estado a qual checar ele. No caso, por exemplo, A é igual a true. True seria verdadeiro, isso é positivo. A é igual a true. And, entenda que esse and é o nome do controlador. Normalmente o and é o que nós mais usamos aqui, porque é condicionar. É para nós condicionarmos a função. Aqui, se A é igual a true, and S é igual a false, que seria falso, né? Isso é, o controlador não está ativo, o sensor não está ativo. And D é igual a false. O que isso quer dizer? Se A estiver ativo e S não estiver ativo e D não estiver ativo, o controlador vai ativar todos os atuadores conectados. Na prática, pressiono A, só A, ele funciona. Pressiono S, ele não funciona. Pressiono D, ele não funciona. Pressiono ASD, ele não funciona. Porque eu defini aqui que somente se A estiver ativo e os outros estiverem negativos, que o controlador vai ativar os atuadores. Assim é o funcionamento do controlador Expression. Na minha opinião, depois do controlador AND e depois do controlador Python, ele é o controlador mais útil de todos. Na verdade, eu acho ele mais útil até do que o AND. Mas aí é opinião pessoal. Nele, especialmente porque você pode fazer condicionamentos complexos com ele. Agora vamos passar para o controlador Python. O controlador Python ele tem dois modos. O modo de script e o modo de módulo. O modo de script ele funciona utilizando-se de blocos de texto feitos no próprio Blender, aqui no editor de texto. Editor de texto já tem aberto aqui. Aí eu não vou explicar código de Python nessa videoaula, eu só vou mostrar como utilizar o controlador. Caso, por exemplo, você pegue um script, né, pela internet aí, e queira executar, o controlador Python no modo script precisa de um arquivo de texto. Eu criei um arquivo de texto aqui, eu vou escrever aqui script.py. Para o modo script não é necessário ter a extensão .py, mas eu vou colocar mesmo assim, por convenção mais. Seleciono script.py e aqui temos. E aqui, no modo de Python, você tem que, no seu script, você tem que condicionar todos os seus sensores para o que vai acontecer quando cada sensor for positivo. Caso contrário, o código Python ele é executado quando você pressiona o objeto, no momento em que você pressiona, no momento em que você mantém pressionado e no momento que você solta o pressionamento. Ou seja, ele executa 3 vezes, se você não condicionar exatamente, que é quando você executa. Vamos fazer um script rápido aqui. Import bge, def main, count é igual a bge.logic.getCurrentController, on é igual a count.owner, count.activate,
const.actuators 0 e main. Delete isso aqui que eu não vou usar isso mesmo. Vamos dar play. Se pressiono A ou S ou D, ele roda. Porque quando eu pressiono qualquer tecla aqui, ele, mesmo eu não tendo condicionado o que cada botão aqui, cada sensor vai fazer, ele ativa, simplesmente faz o que eu pedi para fazer aqui. Eu pedi para o controlador ativar o atuador, o primeiro atuador da lista de atuadores conectados ao controlador. Você não precisa entender essa lógica, mas o que você precisa entender é que no modo script, ele executa tudo que estiver no bloco de script que você executar aqui, que você escreveu aqui. Por exemplo, aqui eu defini uma função e chamei essa mesma função no final do arquivo. Significa que com esse script aqui, eu vou estar chamando essa função, basicamente, porque eu pedi para executar essa função. Porém, muitas vezes não é preferível você fazer isso, utilizar um bloco de texto inteiro só para uma única execução. Para isso, nós temos o modo de módulo. O que é o modo de módulo? Caso você conheça um pouco de Python, você sabe que um arquivo de texto seria um módulo, no caso. O modo de módulo, a gente coloca referências aqui nesse campo de texto aqui, em relação às funções a função que você quer executar de um módulo específico. Por exemplo, vamos colocar a referência aqui, script.main. Perceba, script é o nome do nosso módulo, nosso arquivo de texto. Main seria essa nossa função, a função que nós definimos aqui. Vamos alterar o nosso módulo aqui. Não precisa disso. O primeiro argumento da função é sempre o controlador a qual ela pertence. Agora eu executo o jogo aqui, pressiono qualquer botão, ele executa o código. No caso, é a mesma coisa. Ele ativa o primeiro atuador da lista de atuadores do controlador atual. No caso, só temos o motion, né? Ele ativa o atuador motion. Qual é a vantagem dos modos aqui? Script, ele executa um bloco de texto e ele executa completamente o bloco de texto inteiro. O modo de módulo, ele executa a referência que você coloca aqui. No caso, eu só quero executar a função main, mas eu poderia, por exemplo, ter milhares de funções aqui. Eu podia ter várias funções aqui e ainda assim eu executo só a função main. Assim você pode ter uma melhor organização do seu projeto e tal. Na minha opinião, o modo de módulo é o modo essencial para você utilizar o controlador Python. Só uma marcação aqui. Por exemplo, aqui nós pegamos essa referência se baseando no local do arquivo Blend atual. No caso eu tenho aqui o blender default.blend, que está no meu desktop. Não precisa, esse primeiro aqui não precisa ser exatamente um módulo. Pode ser se for um arquivo de texto externo, por exemplo, aqui está dentro do Blender. Ou seja, precisa estar... Eu posso fazer a referência direta ao arquivo de texto. Mas, por exemplo, se eu tenho um script que está dentro de uma pasta, e o nome da pasta é, sei lá, pasta. Aí eu posso fazer a referência sim, se essa pasta está no mesmo diretório do arquivo do Blend atual. No caso, essa pasta que contém o script seria chamada de pacote. E caso você precise organizar seu projeto, o projeto está ficando muito grande e tal, esse é um modo ideal para você organizar o seu projeto. Você faz pasta de pacotes de scripts e coisa do tipo, e você só referencia uma determinada função a cada objeto que você quiser. Então, eu creio que é isso aí. E é isso aí. Nos vemos na próxima videoaula.